Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho mais a respeito de genética, um tema tão temido aí pela maioria dos estudantes, mas algo tão simples de entender. Vamos lá? Então o estudo da genética é algo bem antigo. Então, há muito tempo atrás, as pessoas tentavam entender um pouco a respeito da hereditariedade, ou seja, como que as características passavam dos pais para os filhos. Ou seja, por que um filho parecia com o pai, com o avô, com a avó, não é? Então, muitas teorias foram criadas, né? E até que um cara chamado de Gregor Mendel, um austríaco, ele vivia num mosteiro, tá? Porque ele era de família pobre, e quem era de família pobre naquela época, para ter condições de fazer um curso superior, geralmente ingressava na igreja e a igreja então bancava esses estudos. Então nesse mosteiro, Gregor Mendel plantava ervilhas e por meio de algumas características, né, principalmente 7 características, que ele conseguiu diferenciar em uma planta, né, de ervilha. E essa mesma espécie ela tinha essas variações, essas 7 variações de características. Tá? E dentre essas 7, nós iremos trabalhar com algumas só para a gente poder entender como ocorria esses estudos de Mendel. Então Mendel via que a cor da ervilha, uma ervilha algumas plantas produziam ervilhas verdes, outras ervilhas amarelas, uma com ervilha rugosa, outra com ervilha lisa. Algumas flores estavam no alto da planta, né? Outros estavam as flores no meiozinho da planta. Então, sim, algumas características chamavam a atenção. Por que numa mesma espécie você tinha variações? Então Mendel começou a ver essas plantas e cruzá-las entre si, plantas que tinham algumas características com plantas, né, claro, da mesma espécie, com características diferentes. Então ele pegou uma planta que ele denominou pura. Por que pura? Porque é muito comum que as plantas de ervilha elas façam autofecundação. Então aquelas plantas de ervilhas que dão ervilha somente lisa, tá? É porque elas vão fazendo autofecundação e só tem genes de característica lisa. E aqueles que fazem autofecundação e só geram ervilhas rugosas é porque elas são puras, puramente rugosa, tá? Só vale lembrar que eu falei de gene. Mendel não falava esse termo gene. Ele então utilizava o termo fator. Então falou, o fator que gera a característica rugosa e o fator que gera a característica lisa. Ok? Então Mendel pegava essas duas plantas de ervilhas que davam características diferentes e começou a cruzá-las. Elas, então, essas plantas puras, ele deu o nome de geração parental ou geração dos pais. Então ele misturou o grão de pólen de uma com a outra, gerando a geração F1, ou seja, os primeiros filhos dos parentais, ou seja, a geração F1. Quando ele visualizou, ele cruzou uma planta que dava ervilhas lisas com uma planta que dava ervilhas rugosas, gerou plantas que somente davam ervilhas lisas. Então ele falou, opa, tem alguma coisa aí estranha. Quando eu cruzo lisa com rugosa, só dá ervilhas lisas. Então Mendel ficou meio assim, uai, então tá, eu vou então dar o nome daquelas que aparecem em F1 de dominantes e aqueles que não aparecem em F1 de recessiva. Ou seja, no caso, quem apareceu em F1? As lisas. Então as lisas são as dominantes. Não tinha então, no caso, as recessivas, que eram as rugosas. Então Mendel fez o seguinte, Mendel deixou essa F1 se autofecundar, tá? E ao ocorrer a autofecundação, ou seja, ela fecundar com ela mesma, gerou a geração F2, ou seja, dos filhos 2, os filhos do F1. E quando ele analisou, ele viu que a cada 3 ervilhas
lisas tinha uma rugosa, ou seja, a cada 3 ervilhas lisas tinha uma rugosa. Essa proporção 3:1 é a proporção encontrada, então, em primeira lei de Mendel. Claro que ele não contou só 3 em 1, ele contou mais de 5.000 ervilhas. Então ele via lá, por exemplo, a cada 9.000 ervilhas tinha 3.000 ervilhas rugosas para cada 9 que eram lisas, ou seja, a proporção 3:1. Então eu vou colocar uma figurinha para que você possa entender um pouquinho melhor. Olha aí, nós temos um modelo teórico dos resultados obtidos por Mendel. Então aqui você tem, por exemplo, a ervilha rugosa, outra ervilha lisa, né, que é da geração parental, ou seja, da geração dos pais. Esse ervilha aqui rugosa, nós vimos que ela é recessiva e a lisa ela é dominante. Uma regrinha diz que então nós utilizaremos para representar esses alelos, né, a primeira letra do recessivo. Então o recessivo no caso é rugoso, a primeira letra é a letra R. Então a gente usa a letra R e para os recessivos a gente usa o R minúsculo e para os fatores dominantes o R maiúsculo. Então no caso aqui, ó, nós temos Rzinho, porque ele é homozigoto, ele é puro, não é? E o liso Rzão, também porque ele é homozigoto, ele é puro. Tá? Ele só tem alelos, ele só tem fatores que são puros. Ok, quando eu cruzar então esse indivíduo, Rzinho com Rzão, só lembrar de fazer um chuveirinho, ó, primeiro com primeiro com segundo. Primeiro, ou segundo com primeiro, segundo com segundo. Independente, tudo que eu fizer aqui, ó, dá Rzinho, né? Sempre o Rão primeiro, sempre o dominante primeiro. Então, Rão, Rzinho, Rão, Rzinho, Rão, Rzinho, Rão, Rzinho. Ou seja, você concorda comigo que esse indivíduo, ele é Rão, Rzinho? Ele não tem como ser outra coisa a não ser heterozigótico, ou seja, um híbrido, ou seja, uma mistura de fator dominante com recessivo. Então, um indivíduo que é Rão, Rzinho, ele só tem 2 fatores. Ele tem um fator Rão e o fator Rzinho, né? Então, ele só pode gerar gametas Rão ou Rzinho. Então, esse indivíduo, no caso, um masculino, né, ele pode ser Rão ou pode ser Rzinho. Ele pode mandar, então, um gameta Rão ou um gameta Rzinho. Então, no caso aqui, esse quadrinho a gente dá o nome de quadro de Punnett, que foi o cara que desenvolveu esse quadrinho, tá? Na verdade, isso aqui é uma forma de você fazer chuveirinho. Então, em vez de eu fazer, para mim encontrar, ó, aqui eu cruzei o parental e gerei o F1. O F1, os primeiros filhos, eles são todos heterozigóticos. Então, eles são Rão, Rzinho. Ao fazer a autofecundação desses indivíduos, tá? Cruzar Rão, Rzinho com Rão, Rzinho, eu posso fazer o seguinte: primeiro com primeiro, chuveirinho, né? Primeiro com primeiro, Rão, Rão. Primeiro com segundo, Rão, Rzinho. Segundo com primeiro, Rão, Rzinho. Segundo com segundo, Rzinho, Rzinho. Ou botar nesse quadrinho de Punnett. Eu coloco aqui o macho e aqui a fêmea. E depois cruzo esse com esse, Rão, Rão. Ah, a mesma coisa que tinha dado aqui, não é? Rão, Rão. Próximo, vai lá. Esse aqui com esse aqui, ó, Rão, Rzinho. Agora, esse com esse, ó, nesse quadrante, Rão, Rzinho. E esse com esse, ó, esse quadrante com esse aqui, Rzinho, Rzinho, não é? Então, é o que a gente deu, a mesma coisa do chuveirinho lá, ó. Rão, tá aqui, Rão, Rão. Rão, Rzinho, Rão, Rzinho. Rão, Rzinho, tá aqui. E Rzinho, Rzinho. Então são duas formas de você fazer, ou por chuveirinho, ou colocar no quadro de Punnett. Então você viu através dessa figura que em F1 gerava somente heterozigóticos, ou seja, indivíduos
que tinham fatores diferentes, alelos diferentes. Ou seja, tinha o Rzão e o Rzinho, ou Rrão, Rrinho, tá? Então você tinha alelos diferentes. Quando você tem alelos diferentes, nós dizemos que são indivíduos heterozigóticos ou híbridos, ou seja, aqueles que têm mistura, eles não são puros, eles não são homozigotos, ou seja, não têm alelos iguais, ou seja, Rzão, Rzão, ou Rrão, Rrão, né? E Rzinho, Rzinho. Eles são F1, todos são heterozigóticos, enquanto em geração parental você tinha Rrão, Rrão, Rzinho, Rzinho, ou seja, todos eles eram puros, eles são homozigóticos, né? Homozigóticos dominante para os lisos, homozigóticos recessivos para os rugosos. Então, de acordo com esse experimento, Mendel teve a sua conclusão. Cada característica é determinada por um par de fatores e que esses fatores segregam para a formação dos gametas. Vamos entender um pouquinho. Por que ele falou par de fatores? Porque os seres são diploides, têm pares de cromossomos, tá? E que esses cromossomos, né, no caso, eles vão se separar para a formação dos gametas, ou seja, na espécie humana, para eu formar os espermatozoides, né, os cromossomos eles vão se separar. Um cromossomo vai para uma célula, outro cromossomo vai para outro, porque é meiose, parte-se o número de cromossomos ao meio. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal, tá bom? E que assim que sair um próximo vídeo, você será o primeiro a receber. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau!